eu tenho é que tantas vezes nós nos parecemos com aqueles crentes da época do profeta Malaquias. Naquela época o mundo estava em decadência, a igreja estava em decadência, as ofertas a Deus estavam em decadência. E quando lá no campo uma ovelha era ferida por uma fera, era dilacerada, ou quando uma ovelha sofreu um acidente e estava seca, ou quando ela ficava doente, as pessoas pensavam, vai morrer mesmo, vamos dar para Deus então, vai fazer falta mesmo? Para Deus Ele dá a sobra, para Deus Ele dá o que não nos faz falta, para Deus qualquer coisa serve. Estamos nós fazendo para Deus o nosso melhor? Tem hora que eu imagino, irmãos, que os pagãos ou os idólatras que não conhecem a Deus, que não servem a Deus, que servem a deuses falsos ou a ídolos mudos, são muito mais zelosos em servir aos seus deuses que nós em servirmos ao Deus vivo. Eu estava pregando há poucos meses em Portugal, na cidade de Porto, e fui visitar uma cidade chamada Águeda, próxima de Coimbra, onde tem uma importante universidade de Direito. E na medida que nós viajávamos, eu vi caravanas e mais caravanas a pé, andando no asfalto. E eu perguntei, o que essas pessoas estão fazendo? Aonde elas estão indo? Me responderam, elas estão indo a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei, a que distância? Elas estão viajando em média, algumas 400 quilômetros, outras 300 quilômetros, a pé, para pagar promessas. E eu fico imaginando quantos crentes que moram na cidade onde está o templo, no bairro onde está o templo, na rua onde está o templo, tem carro, tem ônibus, tem moto, tem bicicleta, tem carona. Se está frio, não vai porque está frio. Está chovendo, não vai porque está chovendo. Enquanto os pagãos idólatras caminham 400 quilômetros a pé, por causa de seus ídolos. E o Deus que nos criou e que nos salvou, tantas vezes nós estamos dando para Ele a sobra do nosso tempo, a sobra dos nossos talentos, a sobra dos nossos recursos. Estava lendo recentemente a história de uma mulher na Índia, que caminhava pela estrada com 2 filhos, um doente nos braços, outro saudável do seu lado, e alguém aborda aquela mulher e pergunta, onde a senhora está indo? Ela respondeu, eu estou indo ao rio Ganges, oferecer um desses filhos aos deuses. Na Índia tem mais de 1 milhão de deuses. E a pessoa perguntou para ela, mas qual desses filhos a senhora vai ofertar para os deuses? Ela perguntou, qual você acha? É claro que o saudável, é claro que o melhor. Deus não aceita sacrifícios humanos, mas muitas vezes os pagãos nos envergonham, sendo mais consagrados aos seus deuses mortos do que nós em servir ao Deus vivo. Maria não só fez o que pôde, ela fez o seu melhor. Terceiro lugar, Maria fez não apenas o que pôde, não apenas o seu melhor, ela fez sacrificialmente. Volte os olhos para o verso 3 de novo. Talvez uma pergunta você faça, e se fizer, ela é oportuna. Como é que uma moça pobre, de uma vila pobre, gasta o salário de 1 ano de serviço num perfume? Parece uma coisa absurda. É que na verdade esse perfume não era comprado na loja de perfumaria. Esse perfume, como disse, era comprado gota a gota, grama a grama, e acondicionado nesse vaso de pedra de alabastro. Por quê? Porque na cultura israelita a moça ia ao longo da sua juventude
se preparando, comprando esse perfume caríssimo, preciosíssimo, de nardo puro, para o dia mais importante da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento, o dia mais aguardado, o dia mais sonhado, o dia mais feliz da sua história. E Maria pega aquilo que é mais importante para ela, aquilo que tem mais significado para ela, aquilo que foi adquirido pouco a pouco para o dia mais feliz da sua vida, e diz: é isso que eu quero dar para Jesus. Eu quero dar não só o meu melhor, mas eu quero dar também sacrificialmente. E agora você e eu somos confrontados com a atitude de Maria. Qual de nós nesta noite sentir-se-ia sem constrangimento para verdadeiramente dizer assim: eu estou fazendo algo para Jesus que é sacrificial? Temos feito isso? É assim que o adoramos? É assim que manifestamos a Ele a nossa gratidão? Temos dado a Ele o nosso melhor e de forma sacrificial? Temos dado para Ele aquilo que é importante para nós, aquilo que é o melhor que temos, aquilo que custou o nosso tempo, o nosso suor, o nosso sangue, o trabalho das nossas mãos? É isso que estamos dando para Ele, o nosso melhor de forma sacrificial? Vamos recordar os primeiros 3 pontos? Ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor. Ela fez sacrificialmente. 4º lugar, ela fez apesar das críticas. Irmãos, eu nunca vi ninguém fazendo algo relevante para Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não faz nada de importante na vida. O apóstolo Paulo chegou a dizer o seguinte: se eu procurasse agradar a homens, eu já não seria servo de Cristo. E às vezes, irmãos, nós temos essa tendência de agradar pessoas, até desagradando a Deus. Até no culto, sabia? Você está no culto, momento de adoração, de louvor, você está com o seu coração franqueado à graça de Deus, o Espírito Santo movendo o seu coração em direção a Jesus. Você quer ter uma expressão sincera, livre, espontânea de adoração, ou levantando a sua mão, ou fechando os seus olhos, ou dizendo amém, glória a Deus. Você fica com medo. E tem alguém do seu lado. Se você fizer isso, vai achar que você é exagerado, que você é um emocionalista piegas, que você já saiu da linha, que você não é tão reformado como devia ser. E aí você fica com medo da crítica e você se mexe, e se congela, e se engessa. Está com mais medo da crítica do que agradar a Jesus. Às vezes nós somos regulados pelo medo da crítica. E se você perceber, Maria está enfrentando aqui severas críticas. Se não, vejamos, versículo 4: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Só que quem são esses alguns aqui? Quando você vai ler Mateus, esses alguns aqui são os apóstolos, são os líderes da igreja, são aqueles que deviam estar aprendendo com ela, são aqueles que deveriam estar elogiando a ela, estão indignados contra ela. E na cabeça deles o problema não é nem a oferta que ela está fazendo, é para quem ela está fazendo a oferta. Porque eles estão entendendo que entregar tanta coisa para Jesus não passa de um desperdício. Na cabeça deles, esses recursos deveriam ser alocados para uma outra agenda para atender aos pobres. E a primeira crítica que fizeram a ela está aí no versículo 4: indignaram-se. Sabe o que é indignação? É raiva. Ficaram com raiva dela.
Segunda crítica, está no versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Se você perceber, Judas Iscariotes, que é o tesoureiro, que também era ladrão, diz a Bíblia, é que avalia o perfume em mais de 300 denários. Então, olha, esse perfume vale mais de 300 denários. Se vendesse, dava para, olha gente, dava para dar muita Bolsa Família. Dava para dar muita cesta básica. Olha, que ia encher a panela de muita gente. Diz a Bíblia que murmuravam contra ela. Não murmuravam não, murmuravam contra ela. Você sabe o que é murmuração? É aquele negócio que sai fermentando, contaminando, azedando o ambiente. Todo mundo se colocando contra ela. Desperdício. Que falta de entendimento, que falta de sabedoria, que falta de senso, de valores. Terceira crítica que fizeram a Maria está aí no versículo 6. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo. Por que a molestais? Primeiro, indignação. Segundo, murmuração. Terceiro, molestação. Irmão, molestar é pior do que ficar indignado e murmurar. Molestar é quase que apertar o pescoço. É quase um palavrão hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você e eu precisamos fazer o que podemos, fazer o nosso melhor, fazer sacrificialmente, apesar das críticas. As pessoas estão com raiva quando você servir a Deus. As pessoas estão murmurando quando você servir a Deus. As pessoas estão molestando quando você servir a Deus. O que você está fazendo está desagradando quando você servir a Deus. Porque se você for movido por esse medo de críticas, você não vai fazer nada relevante para o reino de Deus. Vamos recordar os 4 primeiros pontos? Primeiro ela fez, depois. Segunda ela fez, seu melhor. Terceira ela fez, sacrificialmente. Quarta ela fez, apesar das críticas. Quinto ela fez, só para agradar a Jesus. Vamos entender isso. Diz os outros evangelistas que registraram esse episódio, que Maria derrama o perfume na cabeça, e que Maria enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Para nós isso não quer dizer muita coisa, mas para aquela época queria dizer muita coisa. Sabe por quê? Porque dentro da cultura israelita, uma moça não podia soltar os cabelos em público. Isso era a mesma coisa de botar a sua reputação em jogo. Era como se ela fosse uma mulher vulgar. Mas Maria tem um entendimento. Maria tem uma compreensão. Olha, se as pessoas vão se desagradar com isso, eu não quero nem saber. Eu só tenho a intenção do meu coração de agradar ao Senhor Jesus. Se as pessoas vão pensar mal de mim, eu não posso administrar isso. Eu só tenho um propósito de agradar ao Senhor Jesus. Se o que eu estou fazendo vai desagradar fulano, beltrano, ciclano, eu não posso administrar isso. Eu só tenho um plano, é agradar ao Senhor Jesus. Porque às vezes, irmãos, nós queremos agradar muita coisa, muita gente. Não é verdade? Pensa na igreja. Pensa assim, bom, aí não pode desagradar aquele irmão que foi o fundador da igreja, porque ele lançou a pedra fundamental. Ele conhece cada tijolo que tem nesse templo aqui. Sem desagradar esse irmão, ele tem que crer. Então, esse não pode desagradar. Aí tem gente que pensa, não, mas a família fulano de tal não pode desagradar, porque o dízimo mais pesado da igreja, se desagradar aquele irmão lá, complica tudo. Então, aquele também não pode desagradar. Aí ele não, mas se desagradar esse grupo da igreja também não pode não, porque eles articulam tanto, não pode desagradar. Não, vamos agradar a nossa denominação, porque se não agradar a nossa denominação também nós estamos encrencados. Aí a gente vai
agradando um, agradando o outro, agradando um, agradando o outro, agradando um, agradando o outro. E nosso propósito deve ser apenas agradar a Jesus. Eu aprendo isso com ele. A quem você quer agradar? Ela fez o que pôde. Ela fez o seu melhor. Ela fez sacrificialmente. Ela fez apesar das críticas. Ela fez só para agradar a Jesus. Sexto lugar. Ela fez a pessoa certa. Confira comigo aí o versículo 6 e 7. Vamos juntos? Você pode ler comigo 6 e 7? Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Aí você pensa assim: será que Jesus então está ensinando que os pobres não são importantes? Ou que nós não devemos ter urgência para socorrê-los? Ou que os pobres podem esperar? Que a causa deles não tem urgência? Será que é isso que Jesus está nos ensinando? É claro que não. Porque do mau entendimento desse texto surge na América Latina uma falsa teologia chamada teologia da libertação. E um dos protagonistas e heróis dessa falsa teologia chegou a dizer que reino de Deus não é o governo de Cristo nos corações, mas é encher a panela do pão. Que novo nascimento não é essa experiência sobrenatural de nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito, ser nova criatura, mas é estender a mão ao aflito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aníbal Pereira Reis, da velha guarda aqui, lembram-se dele? Disse que a teologia da libertação não é nem teologia nem libertação. E que os teólogos da libertação não são teólogos, são teologastros liberticidas. E está claro na Escritura que ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Saiba disso. Ninguém entra no céu porque dá pão ao faminto. Ninguém entra no céu porque veste o nu. Ninguém entra no céu porque enche a panela do que está com fome. Ninguém. O que a Bíblia me ensina é que eu não faço bem, eu não pratico boas obras, eu não socorro o aflito para ser salvo. Eu socorro o aflito porque eu sou salvo. Socorrer o aflito não é um substituto da conversão, é resultado e consequência da conversão. Eu não ajudo os pobres para com isso angariar o favor de Deus, mas porque eu já recebi a graça de Deus, eu expresso o meu amor a Deus através do meu amor ao próximo. Em outras palavras, queridos, Jesus precisa ser a verdadeira motivação de você ajudar os necessitados. Por isso Maria fez a pessoa certa. Jesus disse: deixai-a, ela praticou boa ação para comigo. O que é que você aprende com isso? Que você pode estar fazendo uma coisa certa com motivação errada. Tem gente que ajuda o necessitado. Ajuda para quê? Para alcançar a justiça própria. Para achar que com isso ele merece a bem-aventurança, para pensar que com isso Deus se indica com ele, para imaginar que um dia vai poder chegar lá no céu: olha, eu quero entrar aqui porque eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro, eu fiz aquilo outro. Igual por exemplo, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, eu sou um camarada legal, eu sou um camarada muito bom, eu oro, eu jejuo, eu entrego meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então eu sou bom, e eu estou aqui para receber a minha medalha de ouro, e eu quero subir no pódio, e glórias a mim. Não, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Quando você assiste, socorre o necessitado, você o faz
porque o amor de Deus move você a isso, e você faz isso não para a sua glória, você faz para a glória do Pai, para que o Pai seja glorificado. Vamos recordar os 6 primeiros pontos? Primeiro ela fez, que pôde. Segunda ela fez, então melhor. Terceira ela fez, sacrificialmente. Quarta ela fez, apesar das críticas. Quinta ela fez, só para agradar a Jesus. Sexta ela fez, a pessoa certa. Sétima, ela fez no tempo certo. Volte os olhos de novo comigo para o verso 8. Na parte B do verso está escrito assim: ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Então vamos entender isso aí. Quantos dias esse episódio aconteceu antes da Páscoa? 2 dias. Notem isso, foi dessa cerimônia que Judas Iscariote saiu para vender Jesus. Talvez por decepcionar com Maria, eu preciso de uma grana hoje. E foi dessa cerimônia que Jesus saiu para entrar triunfalmente em Jerusalém, naquele chamado Domingo de Ramos. A cidade estava apinhada de gente, 5 vezes recebendo a sua população. E Jesus entra montado no jumentinho, no Monte das Oliveiras. A multidão na frente dele cantando, celebrando, com ramos, com palmas, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele vai descendo o Monte das Oliveiras. Ele vai cruzando o Vale do Cedron. E vai começando a subir as encostas do Monte Moriá. Lá na frente está um templo majestoso, sobrancelho, bonito, majestoso. E lá está a porta da entrada da cidade. E diz Lucas que quando Jesus está entrando pela porta da cidade, ele chora. E o grego diz que ele chorava convulsivamente, porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua oportunidade, da sua visitação. Jesus olha para a cidade e vê a cidade sendo pisada e massacrada pelos romanos, passada ao fio da espada, para enfrentar a mais terrível, diáspora e dispersão de todos os tempos, desde o ano 70 até o dia 14 de maio de 1948. E diz a Bíblia que Jesus entra na cidade com lágrimas nos olhos. E ele vira a mesa dos cambistas. E ele expulsa os vendilhões do templo. E ele diz: vocês transformaram a casa do meu pai, que é casa de oração, em covil de salteadores. Mais tarde Jesus então entra no cenáculo com seus discípulos. E não fala mais para o povo. E ali ele lava os pés dos seus discípulos. E ali ele fala do seu amor para os seus discípulos. E ali ele fala da segunda vida para os seus discípulos. E ali ele fala da casa do Pai para os seus discípulos. E ali ele fala das glórias do céu para os seus discípulos. E ali ele promete que o Espírito Santo virá para ficar para sempre com eles. Ele fala da paz que excede todo entendimento. Ali ele ora pelos seus discípulos. Ali ele institui a ceia, parte o pão, toma o cálice e diz: esta é a nova aliança em meu sangue. Ali eles cantam o hino e dali eles saem. Estão descendo o monte Sião. Nesse momento Jesus se dirige aos discípulos dizendo assim: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E pede: Senhor, em que todos te deixem, eu jamais, por ti darei minha própria vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a própria morte. E Jesus olha para eles: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E eles atravessam o Vale do Cedron, mergulham nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde está um jardim chamado Horto de Getsemane, prensa de azeite. E diz a Bíblia que ali Jesus deixa 8 discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vem comigo. E quando Jesus fica só com aqueles 3, ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo e vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus avança um pouco mais, sozinho, solitário, e põe a cabeça entre os joelhos e se curva até o chão, o Rei da Glória, o Criador do Universo, com a cara no chão. E diz Hebreus 5,7 que ele oferece àquele
aquele que podia livrá-lo, forte clamor e lágrimas, e ele chora, ele ora, ele ora, ele chora e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas se não é possível, faça-se a tua vontade. Ele volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo, e Jesus não acorda os demais, acorda Pedro e diz: Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Ele se volta, põe o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Ele volta, os discípulos estão dormindo de novo. Ele volta outra vez, e ora e chora, e ora e chora, e diz a Bíblia que a sua agonia é tamanha que o seu suor se transforma em gotas de sangue. E ele molha o chão com as lágrimas e com o sangue. E vem um anjo de Deus para consolá-lo e assisti-lo. E ele se levanta forte, robusto, e caminha dali para frente como um rei caminha para a sua coração. Ele se volta para os discípulos, e eles estão dormindo, e diz: acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Quando eles acordam atabalhoados, Pedro pega a sua espada e corta a orelha do mal. Jesus: bota essa espada, Pedro da Marinha, que se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele não mandaria mais de 12 legiões de anjos, mais de 72 mil anjos. E diz a Bíblia que Jesus se apresenta e pergunta para a turma: a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Sou eu. E eles caíram por terra, porque na verdade Jesus não foi preso, ele se entregou. Ele não foi dominado, ele não foi subjugado. Para aquela hora ele havia vindo, aquela hora estava estabelecida na eternidade, e chegara aquele momento e Jesus se entrega. Diz a Escritura que ele é levado para a casa dos sumos sacerdotes, e lá ele é cuspido, lá ele é esbordoado, lá Pedro nega, e de lá Jesus sai condenado por falsas testemunhas e por decisão do Sinédrio, por 2 gravíssimos crimes: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Na sexta-feira bem cedo levam Jesus ao pretório romano, e Pilatos, contra a sua consciência, condena Jesus à morte, morte de cruz. Naquela sexta de manhã, Jesus sai debaixo daquele lenho maldito, sobre os apupos e vaias de uma multidão sanguessedenta e ensandecida. Às 9 horas da manhã, Jesus é esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus. Do topo daquela cruz, ele profere 7 palavras. Às 3 horas da tarde, Jesus rende o seu espírito e morre por nossos pecados, e ele é sepultado. Chega o sábado, o silêncio da morte. Domingo de manhã, ainda escuro, diz a Bíblia que as mulheres vão ao sepulcro. Para fazer o quê? Para levar perfumes, para embalsamar o corpo morto de Jesus. Quando elas chegam, uma surpresa: a pedra está removida, o túmulo está aberto, e um anjo sentado em cima da pedra e pergunta para elas: o que é que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo para elas? É tarde demais, não precisa mais. Vocês não fizeram na hora certa, agora não adianta mais, ele não precisa. Maria fez no tempo certo. Tem coisa na vida, irmão e irmã, que ou você faz agora, nunca mais você vai fazer. Se você tem que dar um abraço na sua esposa, dê hoje. Se você tem que dizer para o seu marido: eu te amo, fale hoje. Se você tem que sentar seu filho adolescente no colo, dar um abraço nele, dar um beijo nele, faça isso hoje. Eu conheço muito pai, muita mãe crente, que não sabe o que é dar um abraço no filho adolescente, dar um beijo no filho, pegar no colo. Faça isso hoje. Se você tem que dizer para o irmão da sua igreja: meu irmão, eu te amo, faça isso hoje. Se você tem que dar um abraço em alguém da igreja que há muito tempo você não dá, dê hoje. Porque poderá ser que amanhã seja tarde demais. Irmãos queridos, dentro da cultura brasileira há uma coisa que me choca profundamente: são os nossos funerais.
Está lá o caixão, pessoa morta deitada ali, cercada de flores. E eu vou contar para vocês, eu nunca vi tanta rasgação de seda. Tanto elogio. É muito elogio. Quem está morto ali é o melhor pai do mundo, é a melhor mãe do mundo, é o melhor marido do mundo, é a melhor esposa do mundo, é o melhor filho do mundo, é a melhor filha do mundo, é o melhor avô do mundo, é a melhor avó do mundo, é o melhor amigo do mundo. Mas eu fico pensando assim, ele está morto, não está escutando nada daqui. A rasgação de seda não vale nada para ele. Nada. Está morto. Há pouco tempo eu fui no funeral em Vitória, Espírito Santo. Eu botei 63 coroas de flores no funeral. 63. Tiveram que contratar um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei pensando, meu Deus, coitado do defunto. Não consegue cheirar um botão de rosa mais. Para que tanta flor para ele? Talvez para aliviar a consciência. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse homem recebeu pelo menos um buquê de flores enquanto estava vivo? Eu rodo para esse Brasil afora aí, estou cansado de ver igreja, templo, salas de escola dominical, salões de festa, aí uma placa bonita de bronze, dedicada ao irmão, a irmã fulano de tal. Eu chego e pergunto, quem é esse irmão fulano de tal? Ah, o querido irmão que já morreu há 10 anos. Para que homenagear o homem que já morreu há 10 anos? Ele não está lá para ver, ele está se emocionando com isso. Você quer homenagear alguém? Homenageie em vida. Você quer abençoar alguém? Abençoe em vida. Quer um exemplo bíblico? Lembra do Davi? Sabe quantos anos Davi ficou brigado com o filho dele, Absalão? 11 anos. 11 anos. 11 anos. Silêncio. Mágoa. Ressentimento. Com muita luta, Joabe consegue trazer o Absalão para Jerusalém de volta, porque estava exilado. Aí o Davi dizia, pode até vir, mas ele não pode ver minha cara, não quer ver a cara dele, não quer falar com ele, não quer contar com ele, lá é o cara. Já pensou um filho receber um recado desse? Papai não quer falar comigo, papai não quer conversar comigo, papai não quer nada comigo. O menino veio, mas não podia ver a face do pai. Um dia o Absalão chama o Joabe lá na casa dele, vai lá, a Joabe, dá um recado para o meu pai. Fala para o meu pai o seguinte, Joabe, se ele tem alguma coisa contra mim, que ele me mate, mas que ele fale comigo. Eu não aguento ver o silêncio do meu pai, eu não aguento mais ver meu pai magoado comigo, eu não aguento ver longe do meu pai. Sabe o que Davi fez? Recebeu Absalão no palácio, deu um beijo no rosto dele e não falou uma palavra para ele depois de 7 anos de silêncio e de mágoa. Sabe o que aconteceu? Absalão saiu dali, foi furtar o coração do povo. Nas barbas do pai, e o pai não fez nada. Sabe o que Absalão estava querendo dizer com isso? Chamar a atenção do pai. O pai chama meu filho, o que está fazendo? Para corrigi-lo, para exortá-lo, para admoestá-lo. O silêncio de Davi ainda trouxe mais mágoa ao coração de Absalão. Depois de 11 anos, Absalão não via mais